Boa tarde a todas, todos. É um prazer, né, estar com vocês. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar fazendo essa troca, de a gente poder tentar conversar um pouco, estar de longe, estar de perto. Gostaria de estar em São Sebastião, no litoral paulista, seria uma satisfação muito grande. Conheço a cidade de vocês, é belíssima, né? E a primeira vez após essa experiência iniciada aí do pós-doutorado, de estar na Itália, que eu faço uma revisão e faço uma nova aproximação teórica, né, para falar um pouquinho dessa pedagogia da educação infantil italiana, para poder trazer algumas novidades ou fazer uma revisão junto com vocês, né, do que vem avançando, buscar pontos de inspiração. Então, eu fui superintendente de educação infantil, sou professora da área de metodologias da educação infantil, né? Então fiz gestão da política pública de educação infantil, faço formação de professoras da área da educação infantil, formação inicial, formação continuada, né? Professora da pós-graduação, e faço pesquisas na área, né? Faço pesquisas nessa área de tentar entender como a gente coloca as crianças no centro do seu processo educativo, né, no centro das suas experiências, de como a educação pode dar visibilidade cívica, política, né, para as crianças, nesse sentido, né, de que a gente está educando cidadãs, né, cidadãs de pouca idade, mas, de certa forma, cidadãs. E aí eu fui convidada a pensar com vocês aqui, trazer algumas questões mais dessa experiência agora de reaproximação da pedagogia da infância italiana, né, da educação infantil italiana. Então, eu vou projetar aqui alguns slides, não fiz muitos, eu fiz um percurso histórico, né, vou contextualizar um pouquinho, né, vim trazendo aqui o entendimento, algumas reflexões, faço até algumas perguntas para vocês pensarem junto comigo. Por que a educação infantil italiana chama nossa atenção, o que a gente já sabe, o que a gente não sabe sobre ela, né? E trazendo algumas coisas que eu começo a visualizar de forma nova, de forma inesperada agora, porque geralmente o que a gente tem de informação, de formação sobre a educação infantil italiana está muito centrada em uma cidade, uma região, e agora eu estou pesquisando, estou lendo, estou estudando e conhecendo outras experiências. E aí eu tento fazer aqui um pouco de uma comparação para mostrar para vocês pontos comuns, trazendo aí umas perspectivas históricas e destacando aspectos que, a meu ver, nas nossas aproximações teóricas, nas nossas pesquisas, que sempre dialogaram com a experiência italiana, não eram destacadas até há pouco tempo. Mesmo porque, até para os próprios italianos, isso não estava muito concretizado de fato. E agora eles concretizaram através de política e através de documento orientador. Então, é um pouco desse panorama que eu vou trazer para vocês. Falo demais. Se vocês precisarem, qualquer intercorrência, caiu a internet, o slide não passou, me chamem, tá? Ligue o áudio de vocês, me chamem, porque eu vou provavelmente sair da tela agora para apresentar, para fazer a apresentação. Eu trouxe um videozinho também para a gente poder encerrar visualizando uma operação assim, mais concreta, mesmo para visualizar, porque ele está em italiano, né? Então eu vou botar uma legenda, ele tá o áudio italiano, a legenda também, com a legenda eu acho que ajuda. Mas para nossa intencionalidade de aproximar da estética, da prática, eu digo sempre que quando a gente é boa professora, boa educadora e bom educador da educação infantil, a gente entra num espaço de educação infantil e a gente sabe o que é que está acontecendo ali. A gente sabe qual pedagogia se desenvolve lá.
sabe qual a prática da professora, como se comportam as crianças. Não precisa ter professora, não precisa ter criança, mas se você entrou no espaço físico, pela ambientação, pela decoração, pela organização do espaço, pela arquitetura, pela estética desse lugar, você lê a pedagogia que se desenvolve. E é um pouco desse exercício que vocês vão fazer ao final, né, com esse vídeo. Quem compreende um pouco de italiano, italiano tem uma transparência com a língua portuguesa, alguns termos vão ser iguais, outros não vão ser, mas dá para a gente compreender a pedagogia, porque a linguagem pedagógica, a linguagem das crianças, do fazer educativo das crianças pequenas, ela tem um pouco de universalidade, é um pouco isso que a gente vai, né, que eu queria discutir com vocês ao final. Algumas semelhanças, algumas contradições, algumas diferenças com as nossas pedagogias brasileiras. Depois a gente avançar um pouquinho nessa discussão das pedagogias, de quais pedagogias brasileiras, qual é a abordagem brasileira de educação infantil ou de pedagogia da infância. Mas isso tudo é só uma introdução. Deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Janelas. Compartilhar. Tá em tela? Podem confirmar? Então, conseguem ver? Sim, Fabi. Tá, ótimo. Se quiser aumentar. Tá, eu tentei ampliar. Para mim está parecendo ampliado. Para vocês não tá? Não. Não, então vai dar esse probleminha. Deu também na vez passada na aula com a Ana Lúcia. Eu nem conseguia passar direito. Foi para o próximo slide só? Passou? Não. Não? Então, não sei, porque tem algum... tem alguma forma na apresentação. Aqui. Eu vou parar um pouquinho rapidinho. Vou tentar voltar com nova guia. Ela estava ativando e às vezes não vai, né? Vê se foi. Foi. Agora pronto. Então, eu vou dar uma de exibida aqui pela primeira vez. Eu recebi o convite e agora, oficialmente, eu tenho um documento de que eu estou, por um período curto, professora visitante da Universidade degli Studi di Firenze. Então, coloquei aqui os slides, aqui, o fundo que já era uma apresentação que eu fiz agora mês passado na Unifif. Eu dei uma aula sobre abordagem brasileira na disciplina da minha supervisora do pós-doutorado, da professora Clara Silva. Então, eu falei um pouquinho da educação infantil brasileira para uma turma de quase 200 estudantes de formação inicial de pedagogia. E aí usei um pouco dos mesmos slides, então estou usando aqui o fundo da Universidade de Firenze. O percurso da apresentação, né, esse itinerário, eu queria introduzir dizendo das formas como a gente tem, historicamente, no Brasil, se aproximado das pesquisas, da experiência italiana, falar um pouquinho dessa popularização da experiência, dos aspectos sociopolíticos ou socio-históricos, aspectos legais, né, os mais recentes, entrar na perspectiva pedagógica, fazer uma diferenciação aí do que é italiano, né, da península toda, do país todo, e o que são aspectos mais culturais, mais regionais, tanto de Reggio Emília quanto da Toscana, que é onde eu estou estudando, e pensar com vocês aí algumas diferenças do que eu vi há 10 anos atrás, quando eu fiz uma experiência de visitar 9 instituições de educação infantil italiana, participar de congresso, fazer entrevistas, e agora essa nova experiência. Então, fazer uma comparação da minha forma de me aproximar, da minha forma de ver. Isso é um pouquinho mais rápido. Então, um ponto de partida são os estudos, né? São as referências bibliográficas.
A professora Ana Lúcia Goulart de Faria, da Unicamp, há mais de 25 anos, pelo menos 25 anos, mantém um levantamento bibliográfico sobre a educação infantil italiana publicada no Brasil. Então, uma ementa, quando a gente dá as disciplinas na universidade, né? Uma ementa do que seria um curso sobre a pedagogia italiana, e essa ementa com essa bibliografia, com essa lista bibliográfica, tem mais de 130 referências, né? São 7 páginas, com referências que vêm desde o começo da década de 80, 82, a primeira referência, até as últimas. E eu estou falando isso porque eu estou, no momento, atualizando essas referências bibliográficas. Então, a gente tem no Brasil, né? Aí vamos dizer, a gente tem essa catalogação de 130 referências, mas são bem mais, né? Devem ter mais artigos publicados que a gente não deu conta aí de colocar nessa atualização. E a gente pode dizer que esses estudos, essas referências, dão conta desse panorama, né? Vem acompanhando essa produção bibliográfica, essa prática pedagógica, há mais ou menos, né, esses últimos 30 anos. Tem produções ali do começo da década de 80 que remonta a períodos passados, tem umas perspectivas históricas, então a gente... E essa produção tem uma época que ela ficou um pouquinho, ela, né, diminui um pouquinho, mas ela não para e ela volta a crescer. Os principais livros, as principais publicações, né, que dão um panorama, que nos aproximam, que chegam às universidades, que fundamentam pesquisas e formações continuadas sobre a educação infantil italiana, elas estão do final da década de 90 para o começo dos anos 2000. Né? É aí que tem um boom de publicações, porque não só por causa da abordagem italiana, mas é quando a educação infantil brasileira começa a despontar, é quando começa a haver um reconhecimento, concurso público, linhas de pesquisa, formação, né? Uma mudança do currículo do curso de pedagogia, pensando, incluindo aí, né, o debate sobre a educação do 0 aos 6 anos de idade das crianças. Então, esse auge de publicações tem, claro, uma dinâmica internacional da própria movimento italiano, aí de expansão da abordagem régio, mas também tem um diálogo com a própria efervescência da educação infantil no Brasil, né, que é no final da década de 90 para cá, quando a gente se torna uma política pública de fato de direito, né? Primeira etapa da educação básica está estabelecido na LDB de 96, né? Então, de 96, né, o referencial curricular é de 98, as primeiras diretrizes curriculares da educação infantil brasileira é de 99. Então, é nesse final da década de 90 que a educação infantil se consolida no Brasil, que as referências italianas também começam a despontar. Então, essa produção, ela hoje em dia ela não é tão fervorosa em termos de livros, né, de tradução, de importação de livros. Os livros estão caríssimos, né? E a gente saiu uma pesquisa recente sobre o consumo de livros no Brasil, né? E essa pesquisa é muito triste, que mostra que 80% da população brasileira não comprou um livro esse ano, no último ano, né? Final de 2022 até esse ano. Então, a gente não está comprando livro, logo a gente não está lendo, a gente não está consumindo. E os livros pedagógicos, os livros importados, eles têm todo um trabalho de tradução, né, um investimento aí. Então, essas publicações grandes que a gente teve no final da década de 90 e começo dos anos 2000, elas diminuem um pouquinho, mas a gente cresce em número de artigos científicos de pesquisa, em revistas qualificadas, né? E aí esses artigos, eles vêm de intercâmbios, de pesquisa, nesse caso, como eu estou fazendo agora, depois doutorado, no doutorado sanduíche, começa aqui, faz um braço lá, depois volta, termina, inclui a experiência, né? Então, houve uma continuidade, mas eu fiz esse levantamento recente para atualização dessa bibliografia, houve uma queda. Nos últimos 5 anos, que foi o meu recorte agora desse levantamento, as 10 principais revistas da área de educação,
revistas científicas, revistas que têm artigos de pesquisa, né, com metodologia, com fundamentação teórica, ligadas à universidade, à formação, né, à pesquisa de campo. Essas revistas que condensam as nossas produções científicas sobre a área, são as revistas científicas qualificadas pela CAPES, que a gente chama Qualis A, Qualis A1, Qualis A2, 3, então toda uma classificação. Nessas últimas revistas Qualis A, que eu peguei, as 10 principais, eu analisei mais de 1.300 artigos, né? Eu peguei 10 revistas, os últimos 5 anos de cada uma dessas revistas, e juntando tudo, dá quase 1.500 artigos. Minha anotação não está aqui, então eu não consegui acessar, mas eu lembro de cabeça que eram mais de 1.300 artigos. E desses 1.300, apenas 3 foram sobre a pedagogia, sobre a educação infantil italiana. Então, isso é um universo mínimo em termos de publicação científica, de continuidade da produção do conhecimento. Eu queria atualizar vocês um pouco sobre esse panorama, porque muitas pessoas não têm oportunidade de ir até a Itália, de se aproximar com formação, com cursos caros, que algumas escolas privadas e algumas empresas privadas dão sobre a educação infantil italiana, mas os artigos eles estão disponibilizados gratuitamente, né? Os livros estão sendo publicados. Então, eu queria dizer para vocês que algumas pessoas que estão, né, dentro do campo da educação infantil, fazendo formação continuada, coordenadores pedagógicos, gestores, né, quem está fazendo especialização, mestrado e doutorado na área da educação infantil, sempre está ali, de uma certa forma, se relacionando com essa pedagogia da infância da Itália. Isso chega para a gente através de materiais didáticos, através de uma estética, através das formações, enfim. E essas aproximações, às vezes, elas são através das leituras mesmo, através dos estudos, desses referenciais teóricos. Então, eu estou tentando, a ideia agora, né, conversei com a professora Ana Lúcia recente sobre isso, a gente poder escrever um pouco sobre essa produção aí, né, da pedagogia italiana nos últimos anos. E aí eu queria só pontuar que, analisando que ano foram mais publicado, quem publicou mais, sobre qual assunto, é mais livro, é mais artigo, então todo esse acompanhamento dessa pedagogia, dessa produção, de como ela chega até nós, eu comecei a refletir que a gente ganhou um pouco mais de autonomia, né? Nós tivemos avanços pedagógicos e políticos na educação infantil brasileira. Vocês estão em formação agora. A formação, ela é um direito, né, das trabalhadoras da educação, dos professores, das professoras, das educadoras, um direito, uma conquista, né, não é dado, né? A gente lutou para ter o direito à formação. E com esses avanços, né, da profissionalização, falar disso um pouco mais na frente, houve avanços epistemológicos da prática didática e há uma concepção teórica comum hoje nas ciências sociais da nossa autonomia, da nossa produção intelectual, de a gente não ficar, né, sempre importando modelos, sempre copiando modelos, que a gente tem especificidades brasileiras, né, do litoral paulista, de São Paulo, de Manaus, aqui do norte, do Maranhão ou no Rio Grande do Sul. Cada lugar desse Brasil tem especificidades, né, culturais, regionais, linguísticas, que adentram a educação, que formam um currículo e que isso precisa ser contemplado no nosso fazer pedagógico, no nosso cotidiano, na nossa relação com as crianças, no processo educacional com as crianças. Então, esses nossos avanços, que eu falo aqui epistemológicos, de conhecimento, de produção de conhecimento, sobre a nossa capacidade, né, e as nossas práticas pedagógicas, a valorização disso, isso faz com que a gente se volte mais para a gente,
para a nossa realidade, para a nossa prática, e aí deixe um pouquinho de lado essas internacionalizações, esses modelos. Mas um pouco, não tanto, né? E dentro desse cenário, a gente continua de diálogo internacional. A nossa principal interlocução continua sendo com a Itália. Eu trouxe aqui só para ilustrar as principais obras, as principais referências, né, assim que mais despontaram, que são mais usadas, que a gente mais conhece. Então tem também livros mais atualizados, tem traduções, tem organizações coletivas. Esse da Autores Associados aqui do meu lado direito, aí eu acho que do lado esquerdo de vocês, não consigo pensar nessa projeção da tela, mas aqui em cima, né? Os 100 Linguagens da Criança, que é o poema do Loris Malaguzzi, lá de Régio, né? E que se torna título dessa obra, que é o volume 1 e volume 2. Esse é um dos mais conhecidos. E a Ana Bondioli, a Susana Mantovani, né? A Carla Rinaldi são grandes referências. E esses de cima, né, a gente tem os 3 primeiros que são traduções, que são aí do começo dos anos 2000, e esse pequenininho branco, Ideias Orientadoras para a Creche, ele é uma produção italiana, mas que tem aí toda uma revisão técnica, toda uma dedicação da professora Ana Lúcia, né, e de um coletivo de pesquisadores que dialogam com a pedagogia italiana, que vão trazendo e vão traduzindo e vão publicando essas obras para a formação de professores no campo da educação infantil. Então, tem a Ana Lia Gallardini, que é a referência de Pistoia, com esse livro aqui da abordagem italiana. Esses dois de baixo, A Criança, Espaço e Relação, A Estética do Pensamento na obra de Malaguzzi e O Papel do Ateliê, são obras um pouco mais recentes, né? Já são mais aí 2018, 2016, a estética já é 2020, já é século XXI aqui nessa segunda década. Então, a gente já viu, a gente já se aproximou, alguém tem esses livros, a gente já estudou na formação um texto. Essas publicações, elas, pelo menos a nosso ver, deveriam se aproximar de professoras e professores da educação infantil nos últimos anos, né? Porque aqui tem um vasto referencial teórico, de prática, de exemplificações, de avaliação, de consenso sobre trabalho de coordenação pedagógica, papel de ateliê, papel, né, a questão da organização do espaço físico. Então, isso tudo está aí colocado nessas obras. Mas, enfim, né, essa popularização ela se dá por algumas publicações, por algumas pesquisas na formação continuada, mas não só, né, porque nem todo mundo está acessando esses livros ou acessou. Né? Então, a pergunta é: por quais motivos admiramos ou nos interessamos pela experiência italiana de educação infantil? Ou reformulando a pergunta, o que faz dela reconhecida como uma experiência de qualidade? Essas perguntas, para mim, elas são importantes, né? Quando eu vou falar sobre a educação infantil italiana e quando vocês vão ouvir, né? Eu penso que vocês têm que se refletir sobre isso. Por que a pedagogia italiana? O que é que ela tem, né, de bom? O que é que ela tem para nos dizer, para contribuir? Né? O que chama a nossa atenção nessa experiência? A gente conhece essa experiência para dizer assim, se ela é exitosa a ponto de ser copiada, um modelo internacional? Então, o que chama a nossa atenção? A prática pedagógica, a beleza, a materialidade, a documentação pedagógica, a centralidade das crianças. Às vezes, a gente acessa essa pedagogia italiana por uma dessas vertentes. A materialidade, o espaço físico, a beleza, a estética,
ou só a documentação pedagógica. Agora a gente não faz avaliação, a gente não faz pastinha de produção das crianças, a gente faz uma documentação pedagógica, a gente fotografa, a gente narra as aprendizagens, faz uma narrativa coletiva do processo, né, vivido pelas crianças no seu cotidiano durante um ano, e essa produção ela é coletiva, então a documentação pedagógica. Algumas acessam por esse lado, alguns acessam pela discussão da centralidade das crianças, né, sobre a organização da rotina, dos projetos. Então, é mais ou menos esses temas que, de uma certa forma, recortados, as pontas deles, chegam para a gente. Chegam para algumas de nós, chegam no Brasil, em alguns lugares, mas a ideia é que, para a gente poder entender de onde vem a documentação pedagógica, por que a beleza, a materialidade, o espaço físico, os objetos são importantes, a gente tenta compreender um pouquinho mais dessa totalidade, dessa pedagogia, dessa experiência pedagógica, nessa, né, história da educação infantil italiana. Porque quando eu falo da pedagogia da educação infantil brasileira, quando eu falo das metodologias, das práticas, no Brasil, eu traço uma perspectiva histórica. Eu falo desse currículo, eu falo dessa política, eu trago o LDB, né, com Constituição, LDB, ECA, diretrizes curriculares, né, até chegar num documento mais vigente que é a BNCC, fazemos críticas, né, mostramos aí um gráfico de altos e baixos da educação infantil no Brasil, que a professora Fúvia Rosenberg, da PUC, né, de São Paulo, falava do mito do Sísifo, né, que a gente levanta a educação infantil brasileira, carrega uma pedra ladeira acima, então a gente vai melhorando, vai fazendo um esforço para melhorar, melhora as práticas, melhora o espaço físico, melhora o diálogo com as crianças, subiu a pedra, está lá em cima no topo da montanha. Aí, de repente, vem os deputados e acham que a gente tem que avaliar com prova, que tem que separar o 0 a 3 do 4 a 6, o 6 vai para o ensino fundamental. Então, isso faz com que a nossa pedra, que estava bem estabilizada lá em cima, que a gente ergueu com muito esforço, que a gente levou com muita dificuldade, que a gente foi construindo, levando aos poucos, às vezes ela desce a ladeira abaixo de novo. E a gente tenha que subir de novo ela, ladeira acima. Então, essa analogia da mitologia para mostrar que, né, na educação infantil brasileira, ela é feita de muitas idas e voltas, de muitos avanços e retrocessos. E compreender aonde está a nossa prática pedagógica dentro da educação infantil brasileira, para fazer isso, a gente precisa entender isso historicamente. Então, eu compreendo que, para entender a pedagogia italiana, a gente também tem que fazer uma passagem aí pela perspectiva histórica. A gente falou aqui, eu destaquei, o que a gente conhece, fazendo perguntas aqui retóricas, né, para tentar dialogar com vocês, mas dialogar com a cabeça, com as reflexões. Aí a gente não está próximo, não posso, daqui a pouco a gente pode abrir, eu ouvir vocês sobre essas questões, mas eu falei prática pedagógica, né? O papel aí da professora, do professor, da coordenação pedagógica, da gestão, uma questão curricular, uma questão, né, de organização da estrutura do espaço físico, de materialidade, ou seja, de financiamento para imprimir qualidade, o papel das crianças, a centralidade das crianças, a participação, o protagonismo, né, das crianças. Mas tem um aspecto que geralmente a gente não se aproxima, que é justamente esse aspecto sócio-histórico, sociopolítico, né? Eu poderia ter voltado um pouco mais no século anterior, né? No século XIX, mas aqui no século XX, voltei para o começo do século XX, para falar, né? Eles têm experiências anteriores de acolhimento das crianças desvalidas, né, da Roda dos Expostos, em Firenze, lá perto da faculdade onde eu estou estudando, tem um instituto que chama Instituto dell'Innocente, que é um instituto das crianças e dos adolescentes hoje, né, de acolhimento, de abrigo, de cuidado. Esse instituto, ele nasce em 1494.
se a gente for usar a forma errada da história do Brasil, o Brasil ainda não era nem descoberto. Por isso que eu estou falando, a forma errada de entender a história do Brasil, né? O descoberto, entre aspas. A gente é descoberto, a gente é invadido em 1500. 6 anos antes, já havia a criação dessa primeira instituição em Firenze, na cidade de Firenze, em Florença, né? E que a gente conhece como Florença, mas eles se autodenominam, né, cidade de Firenze. Já tinha essa instituição de acolhimento, de abrigo de crianças, de uma certa forma de educação, que ninguém cuida sem educar, né? A gente aprendeu isso aí com o professor Marcos Freitas, com o Moisés Kuhlmann Júnior, também, os dois juntos. Então, claro que tem experiências anteriores ao século XX, mas eu tinha que fazer um recorte, então queria dizer aqui que no início do século XX, 1925, né, o Estado italiano, que na época era o Estado fascista, o Estado de Mussolini, né, cria as primeiras instituições realmente dedicadas a uma atenção, uma intervenção para as crianças pequenas, para a educação infantil, que é essa Ópera Nacional Maternidade e Infância, né? OMNI, né? L'Opera Nazionale Maternità e Infância é a forma, né, que o governo nazista, que o Estado nazista italiano cria de controle, de aproximação pedagógica, entre aspas, para fazer uma pedagogia da família, uma pedagogia da natalidade, uma aproximação das mães, das crianças pequenas. Então, o objetivo, né, da ópera, né, dessa obra nacional Maternidade e Infância, ao mesmo tempo que educar as crianças pequenas, é cuidar dessa maternidade, é colocar aqui debaixo do seu chapéu, né, da sua aba, né, da sua aba fascista, ao mesmo tempo é dizer, olha, nós estamos amparando essas mães, então, com esse amparo das mães e das crianças pequenas, a gente está incentivando a natalidade. Então, havia um ideal, como havia no fascismo alemão, havia no nazismo alemão, né? Essa ideia de procriação de uma raça, de expansão, porque eles precisavam de mão de obra para o fascismo, de mão de obra para o nazismo. Então, isso se dava com um incremento da natalidade. Então, essa instituição, que é uma instituição que tem um caráter de Estado, ela tem um objetivo aí estatal, né? Que ela mais se assemelha a um hospital, a um caráter médico higienista, médico sanitário, como a gente chama aqui, né? As nossas creches da assistência social chamou que elas tinham um caráter médico higienista, e eles chamam médico sanitário, médico sanitarista, né? Era muito mais cuidado corporal, né? Cuidados médicos, boa alimentação, sono, limpeza, asepsia, todas essas questões muito mais corporais do que um processo educativo, formativo, de aprendizagem, de formação de subjetividade, de identidade, de pertencimento, de socialização. Então, essas primeiras creches, óperas, né, escola da infância, depois vão virar as pré-escolas, a estrutura física dela, eu conheci uma delas há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, fica perto do Vaticano, da cidade do Vaticano, na divisa do que é Roma, do que é Vaticano, tem um prédiozão lá, que foi uma ópera. E o prédio é assim, como se fosse um hospital de criança pequena, sabe? Uma coisa meio hospitalar, estrutura física, que depois foram adaptando e virou uma escola. Mas depois da Segunda Guerra, né, no dopoguerra, como eles chamam, com o nascimento da República Italiana, começa uma mudança no campo formativo
né? E também no serviço para a primeira infância. Tem uma metade português, metade italiano, que essa ideia do cuidado e assistência das crianças pequenas começa a ser associado a uma perspectiva educativa, porque antes era assistencial, era médico higienista, e depois da guerra, em que, né, a Itália se torna uma república, muito depois, sabe? É um processo político mais recente. E é nesse efervescência política que os debates das políticas públicas dos direitos vão sendo modificados, né? Aí trouxe duas fotos, né, dessas práticas que eu estou falando, que era, né, dessas primeiras políticas estatal de acolhimento, cuidado das crianças pequenas e das suas mães. Então, você vê aí que tem mulheres que amamentam, que tem as freiras, que tem um médico, né, que elas estão amontoadas, mas elas vestem essas roupas aí, né, de cuidadoras, de meio enfermeira, meio babá, né? Essa imagem ela já traz muitas informações que meu texto poderia até suprimir. Então, imaginem vocês vão cuidar das crianças, correr, brincar, né, com essas roupas, com essa touquinha, com esse saião aí, com essa manga comprida, nesse calor que faz nesse país, né? E essas crianças tudo amontoada, mamando, na mesma hora. Todas elas estão com fome agora, gente. Ó, no momento que essa foto foi tirada, todas elas estavam com fome. Aí todo mundo mamou junto no mesmo tempo e na mesma hora. Para vocês verem como é uma montagem, né? Como é uma doutrinação. Tem uma foto parecida feita no Brasil, que são os pinicos, os piniquinhos das crianças na escola da infância, um do lado do outro, dizendo que as crianças fazem xixi e cocô todas no mesmo horário, né? Então, há uma domesticação da biologia, do corpo, né? Do biológico da criança para se alimentar, né? E para controlar seus esfíncteres no horário dito pelo adulto, da necessidade do adulto, né, da biologia, da prescrição médica, da prescrição hospitalar, do relógio da diretora da escola, no horário da coordenação pedagógica, da merendeira. Então, essas questões, elas estão lá na Itália do século passado, mas elas estão aqui também, aqui nas nossas costas, nas nossas sombras, em algumas instituições, em algumas concepções pedagógicas, né? Então, vou falando da Itália, mas vou provocando vocês aqui para a nossa realidade. Tá tudo tranquilo, dando para acompanhar? Tá bom o ritmo? Adiante. Ainda dentro desses aspectos sócio-históricos, sócio-políticos, assim como no Brasil, a expansão do entendimento da necessidade, a expansão do entendimento de que era preciso ter creche, que era preciso ter serviço para a primeira infância, que a gente precisava de um local específico para deixar as crianças pequenas, ele vem não de uma iluminação, não, né? Não vem assim, né? Porque as crianças foram chorar na porta da prefeitura, foram pedir para secretário, porque as crianças estavam de saco cheio de ficar nas casas delas, com as mães, com os irmãos. Essa necessidade de um espaço específico para educação, cuidado, socialização, construção das pertences das crianças pequenas, ela vem de um contexto sócio-histórico, político, que é um contexto econômico, que é um contexto industrial, que tem relação com os mercados de trabalho, com a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Isso aconteceu na Itália e isso aconteceu no Brasil. É com o processo de industrialização, com a necessidade das mulheres, com a necessidade, com o direito das mulheres de adentrar o mercado de trabalho, ter posto de lavoro, né? É que, com as mulheres indo trabalhar, quem é que fica com as crianças? Quem cuida das crianças? Como assim eu vou deixar minha criança com outra pessoa para eu ir trabalhar? Quem é essa outra pessoa e que lugar é esse? Precisa ser um lugar adequado, precisa ser uma pessoa adequada.
Então, é o que ele falando de bisonho, essa necessidade do serviço para a primeira infância, né, ela vem aí também dessa questão econômica, dessa discussão de um progresso, de um desenvolvimento, né? E aconteceu na Itália, acontece aqui. Só para ilustrar. Nesse período de boom econômico pós-guerra, né, a gente está falando aí da década de 40 para a década de 50. É justamente também no período pós-guerra, eu não vou adentrar aqui, não vou aprofundar, porque isso aqui é o que tem mais publicação, mais fácil de achar, essa discussão sobre a experiência de Reggio Emílio, da comune, né, da cidade, do município de Reggio, que é no norte da Itália. Então, o que a gente vem destacando historicamente dessa discussão da pedagogia italiana de Reggio é toda uma parte pedagógica, todo o ideário de Loris Malaguzzi, os ateliês, a arte, né, a centralidade das crianças, as questões estéticas, né, desse fazer, esse currículo relacionado com a cultura. Isso é o forte da nossa admiração e da nossa discussão e da nossa interlocução. Mas eu gostaria de destacar que esse êxito de Reggio, esse êxito da experiência italiana, ela vem de um contexto político também, de um contexto que, né, essa região do norte da Itália, ela foi muito bombardeada, né, na Segunda Guerra Mundial. Ela foi dizimada, né, e eles precisaram reconstruir a cidade, eles precisavam se refazer. E nessa necessidade de se refazer enquanto cidadão, enquanto italiano, né, refazer a cidade, eles decidiram politicamente, coletivamente, que o recomeço cultural, o recomeço pós-guerra tinha que estar relacionado com a educação e tinha que estar relacionado com o futuro das crianças, com a educação das crianças. Precisavam primar pela tradição italiana, pela transmissão da tradição italiana, e o lugar para isso era a escola da infância. Então, em 1947, Villa Cella, que é uma cidade, um lugarzinho, vilarejo, vizinho a Reggio Emília, constrói a primeira creche, o primeiro asilo nido. Né? E essa creche ela é construída de forma coletiva e ela é gestada de forma coletiva. Há um empenho cívico, há um empenho democrático, há um processo de democratização da construção da cidade, da cultura, do ideário, dos ideais, dos direitos. E esses processos de ideações de uma nova sociedade, de uma reconstrução, passam pela creche, passam pela educação da criança pequena, passam por uma reflexão coletiva cidadã, né, da educação das crianças pequenas. E isso, gente, é um diferencial muito grande. É vocês aí agora, né? Vocês que sofreram um desastre climático, ecológico, né? Assombroso ano passado, ou foi esse ano? Desculpa, gente, eu já perdi a noção aqui de quando são os fatos históricos do Brasil, porque são muitos fatos, né? Mas quando vocês veem que parte da cidade de vocês, que parte do trabalho de vocês, que parte da casa de vocês, das famílias, está ameaçada, foi ameaçada, se perdeu, como é que a gente se reconstrói? Por onde? Por onde começa a se reconstruir? Foi o que eles fizeram. Eles começaram a se reconstruir pela creche, pela escola da infância. Uma construção coletiva cidadã, não é o Estado, não tem um investimento público aqui. Há uma ação cidadã coletiva, né, de tomar para si a reconstrução de si mesmo, né? E isso é uma coisa, né, de um ideário político, né? E aí, passando desse contexto
que esse contexto, ele é, a meu ver, a mola propulsora do que a gente concebe como Reggio Emília, como experiência italiana, entende? Então, assim, todo o sucesso pedagógico que a gente tem dessa experiência, a gente acha que é só decorrente da prática pedagógica. Isso que é destacado. E não de decisões políticas, e não de decisões coletivas, e não de um contexto histórico. Era isso que eu queria trazer aqui, né? E aí eu vou, trazendo esses aspectos históricos, cair, né, nos aspectos legais. Eu trouxe a frase tal qual eles colocam, né, nas leis, no ordenamento, como a professora Clara Silva dá aula sobre esses aspectos, né? Então, as primeiras leis italianas de apoio, né, que o apoio, eu traduzir apoio, de sustentação, de acolhimento, de educação e cuidado das crianças, dos meninos e das meninas, do nascimento aos 6 anos. Até pouco tempo atrás, eles têm uma revista que chama 0 a 6, eles têm um projeto nacional que chama 0 a 6, uma cooperativa, uma associação de pesquisadores. Então, eles falavam 0 a 6, 0 a 6, 0 a 6. Em determinado momento, essa ideia de zero começou a soar estranho. Zero vezes zero é nada, né? Então, a gente fica aquela coisa... O zero, ele meio que traz uma nulidade. Ele meio que não define. E aí, atualmente, eles não falam mais nem no ordenamento legal, nem nas questões teóricas. Eles não falam mais do 0 a 6, eles falam do nascimento aos 6 anos. Então, aspectos legais de educação e cuidado das crianças pequenas, do nascimento aos 6 anos. O nascimento é a concepção, né, gente? O nascimento é o ato de potência, de vir ao mundo, de se introduzir no mundo. Então, essa ideia de que a gente, vocês, nós, somos educadoras que recebe do nascimento, que acolhe os recém-nascidos, né? Que educa o recém-nascido. Então, isso tem muito mais potência teórica, epistemológica, política, do que dizer do zero, né? Então, queria trazer esse destaque para vocês aqui. Então, eu trouxe as principais, tem outras leis, tem as leis nacionais, tem as leis regionais, as leis das comunes, né, dos municípios, né, e tem ordenamentos, a gente tem a LDB, não, a gente tem o Fundeb, tem a lei de regulamentação do Fundeb. Um exemplo, né? O Fundeb foi assim, no Fundeb é assim. Você tem uma lei, mas a gente diz no direito que a lei não se auto-operacionaliza, ela precisa ser esmiuçada. Ah, tá aqui o direito. Sim, mas como eu opero esse direito? Como eu coloco ele em prática? Como eu garanto ele? Precisa fazer isso, isso, isso. Né? Construir escola, fazer matrícula, lotar professor, fazer concurso público. Então, tem uma operacionalização da lei. Então, aqui eu trouxe a lei, mas há ordenamentos legais também na Itália que operacionalizam as leis. Então, isso eu não trouxe. Mas a lei de 68 é a lei que institui a escola materna, né? O que a gente entende de pré-escola, né? Que depois, hoje, eles não chamam mais escola materna. Em 68, até a década passada, era escola materna, agora é escola da infância, né? Então, assim, a ideia da escola da maternidade, da escola da mãe, da escola que cuida, né? Que ocupa a função materna. Mas a gente não ocupa a função materna só, né? A gente faz muito mais do que isso. Então, a escola da infância, né? Essa lei de 68, ela institui essa escola, que é a pré, né? De 3 a 6 anos. Institui como uma política. Em 71, a lei de 71, essa 10.044, ela institui o nido, né? Ela institui as creches e atribui às creches a função pública relacionada à comunale, que significa municipal, né? Então, na Itália também, desde a década de 70,
A educação das crianças pequenas, dos bebês de 0 a 6 anos, tem uma atribuição do município, né? Essa responsabilidade pública, né? Que é um espaço público que tem que ser ofertado pelo município, lei de 71. A lei 285 de 97, aí ela vem aprimorar, institui os serviços educativos integrados, que são serviços educativos complementares às creches, e que se diversificam pelo modo horário de frequência, segundo a necessidade das famílias. E esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, pelo menos, a pedagogia italiana cresceu, aprimorou, se desenvolveu, atendendo, dialogando, amparando, servindo às necessidades das famílias. Gente, isso tem um peso tão diferenciado, né? A meu ver, né? que gestei política pública aqui, que a gente dá aula sobre isso, que acompanha, que faz pesquisa. A gente sempre fala de parceria, de diálogo, né, com as famílias, mas é outra coisa. Nós somos funcionárias das famílias brasileiras. Nós estamos a serviço da necessidade das famílias brasileiras. É outra coisa. Se nós acolhemos os recém-nascidos brasileiros, os recém-nascidos, eles não estão soltos num limbo. Eles, graças a Deus, não é para estar, né? Eles estão relacionados a uma família. Essa família precisa do processo educacional, de educação e cuidado dessa criança. De que forma? Que dia? Qual horário? Com qual frequência? Pensando nessas necessidades da família, é que a Itália cria os serviços educativos integrados. Você tem a creche, você tem a pré-escola, mas se a creche e a pré-escola não dão conta da minha necessidade enquanto mãe, o que eu posso ter a mais? Eu preciso de um contraturno. Eu preciso de 2 dias de contraturno. Posso ser o espaço de Oco. Eu preciso de um ambiente, né, eu não preciso deixar meu filho, eu posso estar num lugar junto com a minha criança, de educação e cuidado da criança, junto na relação com a mãe. Então, eu tenho um centro de Bambini Família, principalmente para crianças imigrantes que não falam italiano ainda, para famílias que não falam italiano. Estão chegando. Tem toda uma preocupação isso. Tem as creches domiciliares e familiares, que é uma grande polêmica para nós brasileiros, e tem os nidos, as creches de empresa no Brasil, a Zendali, de negócios, de empresa. Então, esses serviços, essas formas de atendimento, são formas para atender às necessidades das famílias, da sociedade, das cidades, do desenvolvimento econômico daqueles lugares. Isso foi instituído como uma complementação, como um direito. Né? Não deixa de ir para o nido, não deixa de ir para a pré-escola, mas flexibiliza, aumenta a forma de atendimento, aumenta a forma de acolhimento. E aí essa lei de 97 vem trazer isso. Muito influenciado pela experiência da região toscana. Né? E o último documento, que é de 2017, mas que, como eu estava falando ainda agora, a operacionalização dessa lei é do ano passado. Eles estabeleceram uma lei e depois implementaram. A forma de orientação pedagógica é mais recente. Então, eles fizeram um decreto número 65 em 2007, que estabelece o sistema integrado de ensino, mas unificando o 0 a 6. Porque antigamente, vocês viram as leis, primeiro cria pré-escola, depois cria creche, depois cria serviços complementares. O que eles precisavam era de um sistema que integrasse isso tudo ao sistema educacional, porque a creche
ainda estava na assistência social, ainda estava ali na discussão bem-estar e saúde, ao Ministério de Bem-Estar e Saúde. É só depois de 2017 que as creches e os serviços complementares vêm para dentro do Ministério da Educação, que lá eles agora chamam Ministério da Instrução, não é nem Ministério da Educação, é da Instrução, né? E aí esse sistema ele forma, e aí nesse aspecto nós somos muito avançados, e não só nesses, viu, gente? Em muitos aspectos nós estamos bem melhor do que Itália, do que Portugal, do que outros países da América Latina em relação a direito, a conquistas, a documentos legais, né? Fabi, Oi, amor. Desculpa te interromper um pouquinho, mas para você conseguir ir finalizando, a gente está com um tempinho aqui, tá bom? Tá, vou correndo. E aí, nesses avanços, os aspectos pedagógicos que vêm dentro desses novos ordenamentos legais. O que se destaca, né, de todo esse percurso teórico, né, uma nova imagem de infância ou uma nova ideia, que a gente gosta de chamar no Brasil, uma nova ideia, uma nova concepção de criança e de infância, né? Essa nova imagem das crianças como um sujeito rico, ativo, competente, reconhece as crianças como cidadã plena dos direitos, como sujeitos curiosas, sociáveis, produtoras de cultura, forte, ativa, né? E aí que criam experiências e constroem identidades e conhecimentos. Então, essa é uma força motriz que está dentro desses últimos ordenamentos legais. Os aspectos pedagógicos de uma profissionalização educativa, esse trabalho que a gente faz nas creches, na pré-escola, esse trabalho ele não é um arremedo, ele não é uma domesticação, ele não é um improviso, né? Ele é um trabalho profissional, ele tem formas de profissionalização, de busca da qualidade, né? Então, precisa de competências, de saberes, de conhecimentos culturais, psicopedagógicos, técnicos, profissionais, metodológicos, didáticos, habilidades relacionais, competências reflexivas. Então, isso tudo, esse conjunto, né, de competências exige da gente, exige dos profissionais da educação competência profissional. É um lugar de arte, de pertencimento, de relação, né, de imprimir uma qualidade. Então, isso é destacado também, né? Aspectos pedagógicos fortes que eles vêm discutindo é toda essa educação familiar. Há disciplinas no curso de formação inicial e continuada sobre a educação familiar, e eles têm feito toda uma política de parentalidade, né, de entender os contornos da família, as necessidades de chegar, de acolher famílias de fora, famílias que se reestruturam, que se reconfiguram, e as educadoras e educadores assumem uma tarefa prioritária nesse contato com a família, de tranquilizar mães, né, de mostrar a sua capacidade de educar filhos e filhas, né, e de não aumentar esse sentimento de inadequação, de não saber cuidar das crianças, né, e transferir isso para as creches. Então, há todo um processo de escola de família na creche, na educação infantil italiana, principalmente na região toscana. Então, aqui é um pouco desse quadro, né, do que a gente chama approach, eles chamam approach, que é abordagem italiana, abordagem toscana, né, dessa região, Firenze, Empoli, Pistoia, Lucca, Livorno e Pisa, né, essas grandes cidades, tem a educação familiar, a documentação pedagógica, a importância do espaço e da estética, a integração do sistema, a importância da coordenação pedagógica e a preocupação com a continuidade educativa, com a interlocução com o ensino fundamental, com a escola obrigatória. Fechando aqui esses aspectos, eu acho que só tem mais um slide. A abordagem toscana traz aí essas discussões dos elementos culturais italianos e regionais. Então, diferente de Régio, que está toda uma conotação sempre preocupado com as questões mais estéticas das artes, aqui há uma questão de preocupação das identidades, do senso de pertencimento, né? A participação de todas as partes envolvidas nessa gestão,
o investimento no intercâmbio de profissionais e na formação continuada, em jornadas de trabalho que não são direto com a criança, mas de certa forma são remuneradas, a constante busca pela qualidade, avaliação da qualidade, pesquisa sobre qualidade eles fazem sempre, a colegialidade, então os trabalhos colaborativos, coletivos, sempre de forma colegiada, e essa parceria com a universidade, com as pesquisas, com as formações, né? Tudo isso aumenta a capacidade e a vontade das educadoras para refletir e analisar suas próprias práticas, né? E aí imprimir qualidade. Eles também têm toda uma preocupação com as práticas interculturais, com esse acolhimento de imigrantes, com os pertencimentos diferenciados. Isso está na formação, nos documentos legais. Os aspectos que a gente já conhece, que são destacados, né? Sempre o cuidado com os espaços, a importância do brincar e da leitura, né? Essa questão da leitura, eu não me dava conta de como isso era forte, mas eles têm projetos hoje amplos, né, de ler todo dia, de levar livro, das famílias lerem para as crianças, a observação e a projetação, né, os projetos, a planificação e toda essa observação da prática para documentar. A documentação ela não se dá separada da observação. O forte papel, o importante papel do coordenador e da coordenação pedagógica, né? Papel aí de gestor, de formador, de articulador, de relação com a família. A coordenação pedagógica tem um papel fundamental aqui. Só aqui eles fazem hoje uma formação para professor de creche, que é de 3 anos. 3 anos de formação inicial no curso superior para ser professor de creche. Se você vai ser professor de pré-escola, é 4 anos. Só, a gente faz pedagogia geral, ensino fundamental, não. Só para ser educador de educação infantil, né? Especificamente para essa formação. Para você ser coordenador pedagógico, você faz ou 1 ano a mais ou o mestrado. Então, tem um saber produzido sobre a sua atuação pedagógica. Por quê? Porque hoje a atuação na formação e na gestão desses espaços de educação infantil italiano tem uma relação público-privado muito forte, das cooperativas sociais, né? E isso tem uma cobrança e esse papel interlocutor da coordenação pedagógica com a esfera pública, com as professoras, com as famílias, né? E com as cooperativas sociais. E a continuidade educativa que eu já falei, né? Então, trazendo alguns recortes aí de espaço em Pistoia, espaço Joco, né? E aí o vídeo que eu vou deixar para vocês, tá? Esse link para cada um, vocês podem fotografar e depois copiar, ou, né, eu passo para a Solange e para o Renato para vocês terem acesso. É um vídeo sobre a educação, a vivência do sistema integrativo de forma pública na comune de Imola, né? Então, é uma experiência pública que mostra uma instituição e todo, né, uns fazeres, a estética, as crianças ali, os professores e as práticas. Queria agradecer vocês, espero não ter cansado vocês, né? Mas só trazer aqui um passeio, um panorama sobre essas abordagens da pedagogia italiana. Obrigada. Esse seu revisitar, né, a coordenação e produção da educação infantil, se algum professor tem alguma questão, alguma dúvida, algo que trocar de experiência, de dúvidas e indagações, a professora vai estar à disposição para esse também. Alguém? Peraí. Eu fiz algumas provocações aí, de algumas perguntas, se vocês quiserem aí refletir, por que a gente gosta tanto, por que isso chega até nós, o que é legal para a gente, o que não é legal a gente seguir, né? Então, assim, tem coisas que eu vi nas creches, coisas que não tem, que a gente tem, que eles não têm, que a gente tem, né, que tem lá e que não tem aqui. Então, tem muitas dessas coisas também, vocês podem perguntar. Tô ouvindo, agora eu tô.
Então, eu queria que você falasse rapidamente, você não é a primeira vez que se secretária, nessa tecnologia, e você é uma pessoa que conhece realidades diferentes no Brasil, né? Você mora na Maranhão, você fez seu doutorado no Rio Grande do Sul, você fez seu mestrado em São Paulo, né? A família, assim, né? Cigana. Então, você sabe das realidades de creche, de pré-escola, em contextos culturais diferentes, e já fica um convite, né? Você precisa vir aqui, conhecer o contexto também. Quero ir. Então, eu queria que você falasse rapidamente da sua visão teórica, mais prática e que trabalha com políticas públicas. O que você acha que a gente ganhou, de fato, com as inspirações italianas? Não, peraí. O que é que eu acho que é só... O que você ganhou de fato? O que a gente ganhou de fato com as inspirações italianas? Tá. E que contribuiu com as políticas públicas também, né? Sim, ok. Influência. E o que você acha que a gente construiu de inédito? Como pedagogia da infância brasileira. A brasileira, essa pedagogia da infância, a brasileira, eu te confesso que eu tô indo para a Itália, mas eu tô em busca dessa pedagogia da infância brasileira, né? Tentando entender aí qual é o que nos unifica, né? O que é a tonalidade, a abordagem brasileira de norte a sul do Brasil, que é comum que é comum, mas não é só o que é comum, é que é comum exitoso, que é comum bom, né? Que acontece para a gente. Eu acho que tem uma coisa das alegrias, das festividades, da nossa cultura que entra, às vezes, de forma até equivocada, né? Na maioria das vezes de forma equivocada, estereotipada, mas que, de uma certa forma, a gente dialoga, né? A gente tem também uma flexibilidade. Por mais que eles tenham uma flexibilidade, isso está dito, mas nesses últimos 10 anos eu percebi que eles têm repetido as práticas, viu, Sol? Então, assim, a rotina, a jornada das crianças nas creches, na pré-escola italiana, há 10 anos atrás, é a mesma de hoje. Pouca coisa foi alterada. Eles almoçam do mesmo jeito, eles comem do mesmo jeito. Apesar de haver uma certa flexibilidade, um entendimento em alguns lugares, por exemplo, tem crianças que entram na creche 8, outras 8h30, outras 9, outras 9h30, outras 10. Tem umas que saem, cada uma vai saindo no horário da necessidade da família. Essa flexibilidade, algumas instituições e algumas algumas prefeituras já têm dentro da rede. Mas o que acontece dentro, né, em termos de práticas alimentares, principalmente, de algumas práticas, elas são meio repetitivas, né? E aí isso meio que acontece com a gente também. A gente está ali preso num modelo de jornada das crianças na escola. Só que a gente nem flexibiliza os tempos, né? E aí eu acho que a gente aprendeu, com a pedagogia italiana, a tentar dar mais centralidade para as crianças, de botar as crianças no centro do processo educativo, do protagonismo, da escuta delas, de fazer projetos pensando no interesse delas, de responder à curiosidade, anseio, né, de deixar ela um pouco mais livre, de que o trabalho pedagógico na educação infantil ele não é uma camisa de força. A gente não precisa de um planejamento de camisa de força, que a gente, como aprendeu com a Laguzzi, a gente tem que seguir as crianças e não um planejamento pronto, à parte, separado dessas crianças. Então, isso eu acho que a gente vem avançando em termos de pedagogia da infância no Brasil. As professoras, as redes, têm compreendido
que a necessidade dessa professora de brilhar, de falar, de fotografar, de ensinar a ler e escrever no quadro, isso é necessidade nossa, de pedagoga, de professora. A gente aprendeu a ser professora assim. Isso não é necessidade das crianças. A gente precisa desconstruir esse modelo professoral fundamental do século passado, anacrônico, e construir um modelo mais leve, de diálogo, de amizade, né, de relação horizontal com as crianças. Isso, por mais que isso não aconteça efetivamente em todas as creches e pré-escolas no Brasil, eu acho que mesmo a professora que não faz isso, que ela faz uma pedagogia da infância tradicional, ou não faz uma pedagogia do ensino fundamental na infância, ela saca que ela está fazendo errado, que ela está anacrônica, que não é mais isso que é para fazer. Então, todas as professoras e os sistemas já avançaram na concepção, mesmo que não tenham avançado na prática. Isso eu percebo de norte a sul do Brasil. Né? As professoras sacam que não é alfabetização, elas sacam que não é para ficar preso no livro e na sala, que aquela sala ali não é para dar aula. Isso tá dito, né? Eu acho que eu percebo. Mas, não sei fazer, não tenho recurso, não aprendi, não tenho espaço físico, isso e aquilo. Então, vai inventando desculpas, né? Para não operacionalizar. Mas a concepção, a gente acompanhou aí esse desenvolvimento da concepção italiana de centralidade das crianças. Essa pedagogia da infância e essa prática pedagógica com as crianças, a brasileira, que é específico nosso, eu ainda não consigo dizer, e é o que eu quero dizer pós-doutorado, aí depois de um tempo, projeto de publicação, para pegar algumas práticas exitosas e dizer assim, olha, a gente tem avançado nesse sentido. As creches, as instituições de educação infantil das universidades federais tem avançado bastante, tem umas práticas legais para contribuir com que a gente pode se espelhar neles. Então, eu acho que vai por aí. Aqui, no Maranhão, a gente está tentando, né, agora trazer a questão da cultura popular. A educação infantil, gente, tem que ser educação popular. A gente achou que a educação popular era só jovens e adultos. A educação popular forma jovens e adultos, alfabetiza as pessoas que não se alfabetizaram na educação. Gente, educação infantil é educação popular. Educação para a população. Educação que dialoga com a cultura, com o pertencimento cultural das pessoas. Essa é a matriz do que eu vou chamar de approach brasiliano, né, de abordagem brasileira de educação infantil. A cultura brasileira, das músicas brasileiras, das danças, que Mário de Andrade colocou lá em 1936 a 46, que a gente concretizou em alguns lugares e depois perdeu. É isso, Sol. Eu não quero me estender mais, tomar o tempo de vocês. Vocês dei conta de te responder, mas tentei. Sim, Fabi, obrigada. Obrigada. Contribuição, a nossa escola, a nossa cidade, está aqui fora, vários. Oba! A nossa unidade, meu docente, tá? Você pode também contribuir, ajudar a nossa parte. Nós estamos esse ano nesse passo inicial, entre aspas, porque a gente já tem, sim, avançado bastante no nosso município, precisamos muito adequar as ações. Gostei muito dessa palavra, as condições de que nós vamos nos desculpando, né? São questões que nós já mudamos, nós sabemos que precisamos avançar. E isso tem ocorrido, sim, mas, de certo modo, ainda é algo que a gente precisa sim estudar, aprimorar, e agradecemos o seu estudo e que você possa contribuir ainda mais
depois dessa sua parte de pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, bom trabalho para vocês, bom final de ano, bom descanso, boas férias, boas festas, que seja a virada de ano que venha um ano mais tranquilo e que a gente possa, né, construir essa pedagogia da infância brasileira para ser feliz, trabalhar sendo feliz e fazer as crianças felizes dentro das escolas, dentro das instituições de educação infantil. Desejo para vocês uma boa jornada, agradeço a paciência da escuta e espero em breve, no próximo encontro, estar presencialmente com vocês. A gente discute outras coisas. Obrigada, Fabi.